Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso culto no lar, hoje, segunda-feira, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento, em corações, para estudarmos a doutrina que abraçamos. Essa doutrina que nos esclarece, que nos enriquece o espírito, que nos ampara e nos ilumina. Obrigada por tudo. Que Deus possa estar sempre presente em nossas vidas, nos livrando do mal, nos guiando do bom caminho. Que os nossos anjos da guarda fiquem sempre conosco, nos fortalecendo nos nossos ideais mais nobres. Obrigada por tudo e com esta prece iniciamos mais um culto no lar da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Hoje, segunda-feira, nós iremos estudar o Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, o capítulo 3, da lei do trabalho, pergunta 674 a 685, e os itens serão necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso. E antes de passarmos para as nossas questões, eu vou contar uma historinha para vocês. E o título da historinha de hoje é Empurre Sua Vaquinha, de Rivalci Liberato. Um sábio passava na floresta com seu discípulo quando avistou uma casinha bem pobre. Nela morava um casal com 3 filhos, mal vestidos, sujos e famintos. O sábio perguntou por que não tinham nenhuma horta, nenhuma plantação, nenhum animal. Do que vocês vivem? Nós temos uma vaquinha que dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos, a outra trocamos na cidade vizinha por alimentos e roupas, e assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e seguiu o caminho. Na saída, quando viu a vaca no quintal, deu uma ordem ao seu discípulo: puxe aquela vaquinha até a beira do precipício e deixe que ela caia lá para baixo. Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu. E ficou pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de sustento daquela família. Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou daquela família e do episódio da vaquinha e resolveu voltar àquele lugar. E, surpresa! No lugar do casebre havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novo na porta. Avistou mesmo o pai, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher e os 3 filhos, todos bonitos e aparentando saúde e felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tantas mudanças nesses últimos anos, o pai da família respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem a vaquinha, nós tivemos que nos virar, trabalhar e fazer outras coisas que nunca tínhamos feito, como plantar e criar animais. Sem a vaquinha, nós fomos à luta. Só tínhamos essa alternativa: trabalhar para vencer. Bom, meus irmãos, na nossa historinha, nós vimos que, diante de uma necessidade, nós sempre buscamos meios para supri-las, para satisfazê-las. E foi através do trabalho que o pai de família conquistou o que até então não tinha pensado. O trabalho enobrece o homem. O trabalho torna o homem nobre. Por quê?
porque é através do trabalho que temos a oportunidade de desenvolver nossas habilidades. Por que então que o homem trabalha? Por necessidade. O que é necessidade? Tudo aquilo que é preciso, inevitável, que não se pode dispensar. Na pergunta 674, Kardec faz o seguinte questionamento: a necessidade do trabalho é lei da natureza? A necessidade do trabalho é lei de Deus? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho é sim lei de Deus. Por quê? Porque constitui uma necessidade. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos do trabalho para progredirmos. A civilização obriga o homem a trabalhar mais. Então, quanto mais nós avançamos no progresso, mais nós precisamos trabalhar. Por quê? São novas descobertas, são novas tecnologias, são novas formas de nos alimentarmos, de nos vestirmos, de habitarmos. Se pensarmos aqui como eram os homens da caverna, hoje nós vivemos em casas, com estruturas, com divisões. Então nós temos aí um avanço muito grande. E foi através de muito trabalho, de muitas descobertas, de muito esforço, que nós alcançamos hoje o que nós temos. Então o trabalho, ele desenvolve o ser humano. O trabalho, porém, não se restringe ao esforço de ordem material, porquanto toda ocupação útil é trabalho, sejam atividades intelectuais, sejam morais, e é nesse sentido que se diz que o espírito também trabalha. Então, o trabalho não se restringe apenas a satisfazermos a nossa vestimenta, a nossa alimentação, a nossa habitação. Não, não se restringe. E toda ocupação útil é trabalho. Então, atividades intelectuais são estudo. Estudo é um trabalho. Nós não estamos exercitando a nossa mente. Nós não estamos trabalhando o nosso intelecto. Então, trabalho. E as atividades morais. Que atividades morais são essas? São as mais difíceis. Porque é um trabalho que nós temos dominar as nossas más inclinações. É um trabalho muito grande. É um trabalho enorme que nós temos para conosco. Dominarmos aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa vaidade. Como isso dá trabalho? Porque nós ainda somos muito imperfeitos, nós ainda somos muito apegados à matéria, então dá muito trabalho nós desenvolvermos, né, esse lado moral, dá trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Se o trabalho é uma lei de Deus, então nós precisamos cumprir, né? Mas por quê? Com que finalidade? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência,
Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, o trabalho é um meio que nós temos de aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Ou seja, trabalhando, nós desenvolvemos essa nossa faculdade intelectual. Nós desenvolvemos. Nós temos que pensar, que raciocinar, nós temos que encontrar meios de solucionar problemas. Então, nós estamos aí desenvolvendo a nossa inteligência, estamos tendo um trabalho para que isso aconteça. E também depende do trabalho o alimento, a segurança e o bem-estar, como eu já havia falado. Então, nós precisamos trabalhar sempre. Num artigo publicado no Jornal à Tarde, coluna Opinião, de 2 de maio de 2019, por Divaldo Pereira Franco, ele fala o seguinte: constata-se o valor moral de um indivíduo, entre outros valores, pela sua capacidade de trabalhar, mantendo-se ativo no cumprimento do dever de contribuir em favor do progresso social e moral de todos, ao tempo em que a atividade lhe constitui verdadeira terapia preventiva a diversos males que atacam o organismo e interferem no comportamento emocional. Então, o indivíduo que trabalha, nós que nos mantemos ativos, que nos mantemos no trabalho, nós estamos aí contribuindo para o progresso social e moral, não só nosso, mas da sociedade em que vivemos. E também o trabalho constitui verdadeira terapia preventiva a diversos males que atacam o organismo e interferem no comportamento emocional. Ou seja, mente ativa, trabalhando, quando nós estamos ocupados, quando nós estamos nos dedicando a um trabalho que seja, a um trabalho intelectual, um trabalho manual, arrumando uma casa, fazendo uma costura, fazendo um tricô, o que seja, qualquer trabalho, estudando, nós não temos tempo para pensarmos em... Temos pensamentos negativos, nós não temos tempo. Nós estamos sempre em atividade. A pessoa diligente e operosa que trabalha não dispõe de tempo na sua agenda diária para a futilidade nem a observação perturbadora do comportamento alheio. Então, a pessoa que trabalha não tem tempo de cuidar da vida do outro. Você está ocupado com a sua vida, com o seu trabalho. Compreende que cada pessoa encontra-se em um diferente nível de consciência do dever, administrando, mediante a sua formação ética, todos os atos e oportunidades de que dispõe para o seu desenvolvimento intelecto e espiritual. Então, aquela pessoa que trabalha, que está focado ali no trabalho, ela não tem tempo de tomar conta da vida do outro, ela não tem tempo de ficar administrando o tempo do outro. Porque muitas vezes nós dizemos que não temos tempo para fazer alguma coisa, mas nós estamos tomando conta da vida do vizinho.
Então nós temos tempo de sobra, se a gente parar para pensar. E aquela pessoa que trabalha, ela não dispõe de tempo. Uma frase que Joana de Ângeles fala para Divaldo, que é muito interessante, muito bonita. Ela diz que quem se propõe a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Então, nós que trabalhamos em prol de nós mesmos, trabalhamos em prol do próximo, nós não temos tempo de pensar em coisas negativas, nós não temos tempo de nos deprimirmos, nós não temos tempo de ficarmos na ociosidade. Nós não temos tempo a perder. Nós precisamos aí movimentar. E o movimento é o trabalho incessante na seara do Senhor, sempre fazendo com amor. No livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, ele tem na mensagem de número 3, intitulada Renovação, que começa com a frase brilha a vossa luz, ele nos dá algumas maneiras para nós brilharmos a nossa luz. E uma delas é pelo trabalho. Vamos ver o que ele fala. O trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sob 3 aspectos principais: material, espiritual e moral. Através do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Então, através do trabalho material, nós vamos cumprir os deveres, nós vamos suprir as necessidades de nós mesmos, da família em que vivemos e da sociedade que participamos. E é pelo trabalho espiritual que exercemos a fraternidade com o próximo e aperfeiçoamos no conhecimento transcendente da alma imortal. Então, é através do trabalho espiritual que nós exercemos a fraternidade com o próximo, que nós conseguimos aí praticar a caridade, praticar o amor ao próximo, a indulgência, a benevolência. Então, é um trabalho espiritual, é um trabalho que nos enriquece o espírito. E no campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então, no campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas. Nós temos um trabalho muito grande para lutarmos contra as nossas más inclinações, para adquirirmos aí as qualidades morais necessárias para chegarmos à perfeição. Como nós precisamos trabalhar em nós a caridade, o amor ao próximo, como nós precisamos trabalhar isso em nós. Muitos não conseguimos praticá-la. É um trabalho grande, difícil, mas que se faz necessário. Em resumo, aquisição, cultivo e ampliação de qualidades superiores que o distanciem em definitivo da animalidade em que jaz há milênios de milênios. Então, o trabalho, em resumo, é aquisição, cultivo e ampliação das qualidades superiores que nos distanciam, em definitivo, da animalidade
que nós já vivemos e trazemos conosco no homem velho. Precisamos nos desfazer do homem velho e olharmos para o progresso, olharmos para a frente, olharmos para diante. É na vossa perseverança que ganhamos as vossas almas. A estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações. Porém, a meta é perfeitamente alcançável. Uma coisa apenas é indispensável: um pouco de boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente e positiva. O resto virá no curso da longa viagem. Então, nós precisamos trabalhar. E trabalhar, o que nós precisamos para trabalhar? Um pouco de boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente e positiva. No livro Convite à Vida, mensagem de número 57, mensagem Convite ao Trabalho, Joana de Ângeles nos fala que o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Se necessitas armazenar moedas com finalidade previdenciária, trabalha sem desânimo. Se projetas a aquisição honrosa da paz e do pão, trabalha com proficiência, maestria, competência. Se és independente, trabalha pelo bem comum, convertendo a hora da ociosidade em bênção para os outros. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. E o limite do trabalho, repouso. Qual é o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Assim, cabe a ele impedir que haja excesso de trabalho. Então, nós precisamos repousar. Nós precisamos de uma pausa para o trabalho. E qual é o limite? Qual é o ponto que determina esse repouso? O das forças. Ou seja, a partir do momento em que percebemos que as nossas forças elas vão se esvaindo, elas vão diminuindo, nós precisamos dar uma pausa, refazer as nossas energias e retornarmos ao trabalho. Herculano Pires, no livro Curso Dinâmico do Espiritismo, ele fala: o próprio repouso é uma forma de diversificação do trabalho para recuperações e reajustes nos organismos materiais e nas estruturas psicomentais do homem. Então, quando nós repousamos, também o nosso corpo ele está trabalhando, reajuste nos organismos materiais e nas estruturas psicomentais do homem. Ou seja, nós também estamos trabalhando, estamos pensando. Quando nós dormimos, o nosso espírito ele vai para outros lugares, ele trabalha. Então, o trabalho não para, o trabalho continua. Nós chegamos ao fim do nosso estudo. Sabemos que estamos vivendo uma situação difícil, onde muitos estão em casa,
longe do seu trabalho que proporciona aí um retorno, né? Ou seja, um retorno financeiro, mas como o próprio Livro dos Espíritos nos fala, trabalho é toda ocupação útil. Então, que possamos aproveitar esses momentos que estamos em casa para trabalharmos em prol de nós mesmos, para trabalharmos pela nossa família, para trabalharmos aí as nossas qualidades morais, que sempre nós encontramos desculpas para deixarmos para depois. Vamos aproveitar este momento. Vamos trabalhar como Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, que possamos aproveitar as oportunidades de trabalhar na casa espírita, de trabalharmos na infância, de trabalharmos com os jovens, de trabalharmos com os idosos, que possamos trabalhar sempre. O trabalho faz com que desenvolvemos as melhores qualidades em nós. Vamos aproveitar, vamos trabalhar na seara do Senhor com amor. Que o Senhor Jesus esteja sempre conosco. Vamos aproveitar agora o momento e elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade da vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados na Terra, trabalhando sempre, auxiliando no progresso, auxiliando Deus na execução dos seus desígnios. Obrigada por tudo. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus.